Meus irmãos, hoje eu quero meditar com vocês sobre um tema que quase não é falado mais na igreja, mas já foi falado. E agora essa EBD voltou a falar, já dividido em temas, começou no último domingo, mas eu quero falar especificamente sobre o que é a mordomia cristã. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 39. O verso 6. Vamos ler o 5 também. Eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta, que eu vou sair agora do texto, mas eu vou voltar. Então eu peço que eu não vou sair do tema, mas eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta. Verso 5. Está falando sobre José, filho de Jacó. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. O tema que eu quero falar com vocês é o tema da nossa revista de escola dominical. Por quê? Porque ali está sobre mordomia cristã, mas os temas que já vem definido separadamente. Mas eu quero falar exatamente o que é mordomia cristã, viu? Mas antes de já dissertar aqui sobre isso, eu pergunto aqui, vamos aqui a classe do CCM que está começando. Os obreiros aqui, por favor, ninguém fale. Como você define a palavra mordomia? Serviço. Aqui, na CIB, aqui, o que vocês definem como mordomia? Trabalhar. O que mais aqui? A nossa irmã ali está falando a palavra. Cuidar das coisas de Deus, é isso? A senhora também falando. Olha aqui, presta atenção. A palavra, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre isso mesmo. Mordomia cristã, uma reflexão para a igreja contemporânea. Esse tema desapareceu das igrejas. Nós já tivemos EBDs com esse tema. É um tema que até livros hoje para você achar sobre esse tema são poucos. Principalmente de qualidade de alto nível, não procurei.
Fui lá no Google acadêmico para achar artigos. Achei um ou outro, mas com muita dificuldade. Então, um tema desaparecido, mas é um tema contemporâneo, atualíssimo, e que precisa ser reciclado. Nós precisamos estar reciclando. A palavra mordomia, na atualidade, tem sido interpretada de forma até errônea. Vocês aqui definiram certo, né? Mas hoje, muitas vezes, as pessoas pensam que mordomia está muito mais relacionada ao lazer, a um descanso, né? A pessoa está lá numa praia, debaixo de um pé de coqueiro, tomando uma água de coco, aí o cara chega e fala, mas está numa mordomia. Quer dizer, é completamente errada essa palavra, né? É igual a palavra sisudo. A Bíblia fala, Davi era sisudo. Todo mundo interpreta que sisudo é uma pessoa fechada. Não, é o contrário. A palavra sisudo é uma pessoa exatamente ao contrário de pessoa fechada, do rosto fechado. Mas aí virou, se brincar no dicionário vai ter que trocar lá, por sisudo é pessoa fechada, e não é. Então, mordomia vem do termo mordomo, que do latim quer dizer domus, que significa isso que muitos colocaram aqui: administrar e cuidar de uma casa. A palavra mordomia significa administrar e cuidar de uma casa. Vai fazendo uma reflexão aí. Vai fazendo uma reflexão aí. 2 exemplos de mordomos de sucesso que eu quero lembrar aqui com vocês. Quem é da Vila Kennedy não vale, viu? Se tiver alguém, sei que tem gente da Vila Kennedy aqui, não fale porque eu falei isso lá domingo pela manhã. Está nas telas de Hollywood, dos cinemas. É o mais famoso mordomo das telas de cinema. Qual é o nome dele? Alguém acertou ali. Alfred. E quem é Alfred? Ele é mordomo de quem? Ele é mordomo tanto do Batman como de quem mais? Do Bruce Wayne. Porque são 2 personagens num só, né? Então, o mais famoso, para você nunca mais esquecer sobre mordomia, o mais famoso mordomo das telas de Hollywood é o Alfred. O dia que você for assistir, vai lançar agora o novo Batman, né? Vai vir uma trilogia aí do novo Batman. Nunca perdi. Sou apaixonado. É um dos super-heróis que eu mais gosto e não perco. Eu e meus filhos, eu já assistia quando era criança. Na minha época que eu era criança, e quem é da minha idade, era um Batmanzinho e um Robin que só a graça, né? Aquela televisãozinha preta e branca e eles 2 magrelinhos, quando dava soco tinha aquele barulho, bum! Aí tinha o desenho, o nome, crá! Aí saiu, crá! Né? Então, esse Batman passou. Agora, os Batman são outro nível, né? Teve uma trilogia aí imperdível. E agora está vindo outro. Então, quando você ver o Alfred, você vai lembrar dessa mensagem hoje. Mordomo. Mordomia. E qual é o outro mordomo mais famoso que nós temos, mas que estão nas páginas das Sagradas Escrituras? Qual é? Quem? Neemias também é. Mas o mais famoso de todos, eu acho que é José. Né? José, ele foi específico.
Neemias foi mordomo no sentido que administrou aquilo que Deus confiou na mão dele. Mas quem exerceu uma função mesmo de mordomo mesmo, foi José. Então nós temos dois exemplos de mordomos. Vai mastigando isso aí para você daqui a pouco entender aonde nós queremos chegar. Então, daqui você já sabe caminhar. A palavra mordomia quer dizer aquele que cuida, aquele que administra uma casa. Aí nós lembramos do Alfred e também de José. E qual é a maior característica do perfil dos dois? De José e de Alfred. Qual é a maior perfil de destaque, de característica? Fidelidade. A irmã respondeu. A maior característica dos dois é a fidelidade. Estava tudo nas mãos dos dois. O patrão, Wellington, nem sabia do que tinha de quantidade. Aqui o texto que nós lemos diz que ele só comia o pão. Chegava para comer. De confiança que ele tinha em José. E o Alfred, da mesma forma, de extrema confiança de Bruce Wayne. Não sabe nada o que tem. Mas estava confiante e esses dois mordomos cuidavam com fidelidade. Então, a característica principal de um verdadeiro mordomo é vamos juntos? É a fidelidade. Fidelidade. Certo? A mordomia cristã envolve toda a nossa vida, o dia a dia nosso. Os bens que nós temos, seja eles muitos ou pouquinhos, nós temos alguma coisa. Tem a roupa do corpo. É a roupa do corpo, então. Alguma coisa você tem. Mas só tem a roupa do corpo, mas algum dom você tem. Alguma coisa você tem. Né? Então, a mordomia cristã envolve toda a nossa vida, o dia a dia, os bens de uma pessoa que serve a Deus. Ser mordomo é estarmos a serviço de alguém que nos confiou muitas coisas. Então, se eu estou a serviço de alguém que me confiou muitas coisas, eu sou o quê? Se eu sou mordomo, eu sou o quê? Um servo. Eu sou um empregado nos dias atuais. Então, se eu sou mordomo, eu tenho o quê? Acima de mim, quem é? Um senhor, um patrão. Não existe mordomo sem um senhor. Não existe um mordomo sem um patrão. Né? Quem é da antiga aí, lembra aquelas novelas da Globo, tinha as mansões, aí tinha os mordomos. Né? Nas casas. Principalmente quando era novelas baseadas nos livros clássicos de romance, né? Então tinha os mordomos. Ser mordomos é estarmos a serviço de alguém que nos confiou muitas coisas. Ser mordomos é entendermos que nós temos um Senhor acima de nós que um dia fará um acerto de conta conosco. Preste atenção. Ter um Senhor acima de nós, mas um dia vai ter prestação de contas. Porque um dia vai encerrar a nossa mordomia. Quem é um servo, quem é um funcionário, um dia ele vai ter que aposentar. E nós, na área espiritual, um dia vamos para o céu. Vai ter um dia de acerto com esse Senhor. Assim poderemos ser condenados pela nossa mordomia, se foi infiel, como o mordomo infiel lá da parábola de Jesus, ou podemos ser recompensados.
Observemos algumas práticas de mordomia cristã nos dias atuais. Vamos lá. Cada tema, eu separei aqui alguns temas, cada tema desse eu posso acrescentar aqui também. Mas cada tema desse dá um tema de lição de escola dominical, dá 40 minutos de aula, né? Mas eu vou falar aqui num en passant, tá bom? Então, a primeira que eu queria falar, mordomia, então, definindo novamente, é você receber algo de um Senhor que agora vai ficar sobre a sua responsabilidade e que você vai ter que cuidar com fidelidade, porque um dia eu e você vamos prestar contas disso para esse Senhor. No nosso caso, Cristo é o nosso Senhor. E eu e você somos mordomos na obra de Deus. Lembra do dispenseiro? É o mordomo. É o que cuida da dispensa, que tem tudo ali. Então, o dispenseiro é um mordomo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui algumas mordomias que nós, como cristãos, exercemos. Eu quero falar da primeira aqui. Mordomia do tempo. Repita após mim, por favor. Mas repita refletindo. Mordomia do tempo. O que quer dizer mordomia do tempo? É administrar e tomar conta do tempo. Pessoal, igreja, se tem uma coisa que a nossa geração se perdeu, é em relação ao tempo. O pastor Henrique Toribio está ali, uma vez ele me perguntou, dentro de uma van, nós estávamos indo numa visita de congregação, ele falou, pastor, quantas horas o senhor estuda por dia? Naquela época eu falei 4, hoje eu tenho muito mais. Eu tenho um Kindle debaixo do meu travesseiro e o meu iPad do lado. Eu acordo de madrugada, até para voltar a dormir, pego eles e caio dentro das leituras, claro que direcionado, eu não saio lendo por conta é doideira, eu leio dentro do que eu estou precisando ler naquele momento. E quando é nas férias, também leio. Só que aí eu parto para livros que não me comprometem, não me exigem os estudos. Eu vou ler os clássicos da literatura mundial, né? Um Dom Quixote, La Mancha, vou lendo. Mordomia do tempo. Pense aqui comigo, a nossa geração é uma geração que tem jogado o tempo fora. Tem jogado o tempo na lata de lixo. E aonde nós temos jogado o nosso tempo fora? Aonde? Confesse o seu pecado. Vamos lá, bem alto. Aonde? Seja iOS ou o Android. Nós temos visto uma geração jogando o seu tempo no lixo e não tem idade. É criança, jovens, adultos, idosos, jogando o seu tempo fora no celular. Coisas assim, olha, eu fico desentendido uma pessoa, eu não sei se é aplicativo que tem TikTok. Eu fico desentendido. É uma coisa assim, freudiana, um Jung. Põe aí muitos psicólogos para fazer um divã com as pessoas. Porque é inacreditável uma pessoa ter TikTok no seu celular. É inacreditável. É um absurdo. É uma agressão à inteligência que Deus te deu. Às vezes eu estou viajando pelo mundo, aí eu falo com os meninos assim, o que aqueles malucos estão dançando ali, pulando ali na calçada igual doido? Eles falam, não pai, que eles estão fazendo para TikTok. A pessoa se expõe a ser um palhaço, a ser ridículo para ganhar like. Eu sou apaixonado, eu uso muito o celular, eu uso o YouTube, pago o Prime
e recomendo quem puder pagar, que pague. Ah, eu não tenho dinheiro. Economize por um lado, mas pague, porque vale a pena se você souber usar. Eu vou tomar banho, vou fazer barba, eu estou ouvindo uma aula, estou ouvindo uma palestra. Eu estou no meu carro, indo para lá, para cá, eu estou ouvindo uma aula, estou ouvindo uma palestra. Às vezes, quando é comentário de futebol, também eu escolho o que eu quero de qualidade. Porque antigamente você tinha que ouvir a Rádio Globo, o programa era de 1h30, você aguardava 1h30 para ouvir falar 3, 4 minutos do seu time e acabava. Agora não, você tem o direito de escolher o que você quer. Mas estamos jogando o nosso tempo no lixo. Em vez de você chegar num consultório, ver alguém com um livro, você vê alguém no WhatsApp, num TikTok, em qualquer coisa que não presta. O pessoal lá na academia, que eu faço academia todo dia, eles ficam desentendidos, porque eu estou fazendo academia, eu não estou ouvindo música, eu estou ouvindo uma aula, uma palestra. Nós estamos desperdiçando tempo. Passamos a ser pessoas indisciplinadas com o nosso tempo. Também, fora o celular, nós procrastinamos as nossas ações, as nossas atitudes. Também tem sido tomado pela preguiça, porque a sua mente, ela perde a disciplina por causa do celular e você vai procrastinando as coisas ou é tomado pela preguiça. Também perdemos, por causa disso, o objetivo e o foco. Quantos livros você poderia... Irmãos, eu aprendi a ler tão cedo, que eu posso estar no trem, com uma mão aqui e o outro lendo aqui, ó, que nada me atrapalha. Sabe por quê? Quando eu fiz o IBAD, o seminário em Pindamonhangaba, o professor Cláudio, que morreu agora nos Covid aí, ele me ensinou uma coisa, na sala de aula ele falou, gente, todos nós queremos um lugar agradável, silencioso para ler, não é isso? Ele nos ensinou o contrário. Nunca procure um lugar agradável, espaçoso e tranquilo para ler, porque senão você nunca vai ler. Aprenda a se concentrar no meio da fusaca. Então, eu posso estar num trem, aqui, ó, eu estou lendo. Não me atrapalha em nada. Eu estou no Maracanã com os meninos. Antes de começar o jogo, às vezes eu estou lendo. Ou estou ouvindo uma palestra. Precisamos, o tempo foi Deus que te deu. O que você está fazendo com ele? Paulo diz, remie o tempo, organize o seu tempo. Pregai a tempo e fora de tempo. Estou dizendo para você ser um maluco aqui, ficar pregando para todo quanto é lugar. O que é pregar a tempo? Hora que pode falar, fala. E fora do tempo? Fala com a sua vida. Sua vida vai pregando. Mas o tempo o Senhor te deu. O que você está fazendo com o seu tempo? Eu não tenho tempo para ir para a igreja. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para ir na academia. Eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Mas tem tempo para ficar horas e horas no celular. Eu não tenho uma estatística aqui agora de quantas horas as pessoas hoje estão nos celulares. Mas não é menos de 4 horas por dia. O que você está fazendo com o seu tempo? Não tem tempo para ler a Bíblia, mas tem tempo para o TikTok. Mordomia do corpo. 9 horas e 13 minutos são as últimas estatísticas que a média das pessoas gastam no celular. Mas você pode fazer do celular uma riqueza.
Você pode fazer do YouTube uma riqueza, se você souber usar isso. Eu já disse aqui, vale a pena você cortar gastos em outros lugares e investir no YouTube Premium. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena você ter uma biblioteca chamada Everend. São R$ 27 por mês, você tem 100 milhões de livros à sua disposição, gratuito, que você baixa, e quem fala inglês e lê inglês, aí é infinito. R$ 27 por mês. Eu não tenho esse dinheiro. Você pode dividir com 4 pessoas. Cada um dá uma parte desses R$ 27 e vocês 4 podem usar morando em bairro, em cidade, em lugares diferentes. Posso juntar aqui eu, o Mário, o Ebenezer e o nosso advogado, Isaías. Cada um dá uma parte, divide 27 em 4. Você tem uma biblioteca de 100 milhões de livros à sua disposição. Mordomia do corpo. O que você tem feito com o seu corpo? Lembre-se, o seu corpo ele é templo do Espírito Santo. Conforme o próprio texto na palavra de Deus no livro de Coríntios. Assim você é mordomo do templo do Espírito Santo também. Você tem que cuidar da sua saúde. Alimentação errada. Não faz uma caminhada, um exercício. Irmãos, aqui é o horário de eu dialogar isso com vocês, porque nós estamos diante de lideranças, obreiros e obreiras aqui. Esse é o lugar para nós conversarmos sobre isso. Cuidar da saúde. Tem gente que tem diabetes simplesmente porque não faz um exercício e não se organiza, não tem uma disciplina na alimentação. Coração pifando, por quê? Deus quer te matar? Não tem um cuidado. Eu tenho amigos meus, pastores, pastor, eu não tenho tempo de cuidar da minha saúde. Eu não tenho tempo de ir na academia. Aí eu falo, é mesmo? Quantas congregações estão lá no seu campo? A metade da meu. Você visita as congregações, não tenho tido tempo. Você está fazendo algum curso? Rapaz, eu preciso me organizar para isso. Você sai com a sua esposa. É que a gente não tem tido tempo. Você vai na praia, no Maracanã, com os meninos, sua família. Rapaz, eu preciso ir. Irmãos, eu sou pastor de uma igreja de 73 congregações, mais de 11 mil crentes. Faço faculdade, faço curso, fiz mestrado. De uma vez só eu fiz mestrado, uma pós-graduação e um bacharel em teologia. Em 3 anos e meio eu fiz isso tudo. E estou fazendo um doutorado agora. Essa madrugada estou viajando para o Rio Grande do Sul. Faço academia. O único dia que eu não faço academia, de segunda a sexta, é a terça-feira que eu chego cedo aqui. Tem o dia de eu e a Maria Cláudia saímos para ir para o cinema, assistir um bom filme, namorarmos, bater papo, jantar. Não para no jantar, não. Saio com os meninos, vou para o estádio. Tem convenção, tem viagem. Visito 2, 3 congregações por semana. Domingo de manhã eu estava na Vila Kennedy. Ontem eu estava com o Cláudio, o Helena. A pastora é o mesmo ritmo. Estuda, faz faculdade, fez seminário, fez o básico do IB, fez bacharel de teologia, está fazendo o seu curso de psicologia, está terminando, faz o trabalho aqui, está nas congregações, só ontem foi em 2 congregações, domingo ela está numa congregação. E aí? Temos que atender a convenção, as lideranças.
Organize o seu tempo. Cuide da sua saúde. Você é templo do Espírito Santo. Como templo do Espírito Santo, eu e você vamos responder por esse corpo. Eu vi um testemunho de um pastor chamado Luciano Subirá. Ele chegou a 150 quilos. E aí o Espírito Santo, ele viu que ele ia morrer. Ele viu que ele ia morrer. E um pastor, amigo dele, encontrou com ele e deu um testemunho para ele. Então, estou contando o testemunho de um outro testemunho que foi dado para o Subirá, Luciano Subirá. Esse pastor morreu, esse amigo do Subirá. Morreu. Tudo quanto é doença no corpo. Nunca tinha cuidado da saúde, não fazia uma caminhada, alimentava de todo jeito, a qualquer hora. E aí ele morreu. Morreu literal. No hospital ele teve uma revelação. Os médicos declararam ele morto. Teve uma revelação. Jesus estava no pé da cama dele e dizendo: eu tinha tanto propósito com você, mas a sua falta de cuidado com a sua saúde quebrou o meu projeto na sua vida. E aí, naquela visão, ele teve uma visão dentro da visão. Ele enxergou o velório dele no dia seguinte. A família inteira chorando em volta do corpo dele no caixão. E alguém da família desse pastor gritando e dizendo: Senhor, o Senhor é culpado de ter levado ele, um homem tão fervoroso na tua obra. Aí na revelação Jesus diz para esse pastor amigo do Luciano Subirá: está vendo? Além de tudo, eu estou sendo apedrejado lá no seu velório como culpado pela sua morte. E aí esse pastor entrou Deus ressuscitou ele ressuscitou, e ele passou a cuidar da sua saúde e falou isso para o Luciano Subirá num jantar. E aí ele mudou a sua vida por completo. Amados, esse corpo aí é templo do Espírito Santo. O que você está fazendo com ele? Isso é tão sério, por isso que Paulo fala que quando nós pecamos, em outro pecado é fora do corpo, mas quando prostituímos, esse pecado é terrível. Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui dentro e nós somos templo do Espírito Santo e aí estamos prostituindo. Olha que doideira. Então, um dia você foi comprado com o sangue de Jesus. Você foi resgatado por Cristo na cruz com o seu sangue. O apóstolo Pedro diz que nós não fomos comprados nem com prata nem com ouro, mas pelo sangue, com preço de sangue. O que é resgatado? É uma negociação comercial. Alguém vai lá, paga e resgata. Isso é meu agora. Eu e você fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Então agora você não é dono do seu corpo, você tem um dono. Esse dono é o meu e o seu pastor, é o meu e o seu Senhor, é o meu e o seu Salvador, que é Jesus Cristo. Ele que é dono do nosso corpo. Então você não pode fazer com o seu corpo o que quer. Hoje eu vou suicidar. Que isso? Esse corpo não é seu. Hoje eu vou prostituir. Não, hoje eu vou desenfrear, abrir a geladeira, comer a geladeira inteira. Você é templo do Espírito Santo. Não, eu não vou cuidar da minha saúde. Você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Não, hoje eu vou fazer uma tatuagem. Antes de fazer uma tatuagem, vou te dar duas recomendações. Ora primeiro e fala: Senhor, qual é o modelo da tatuagem que o Senhor quer que eu faça? Se ele te responder, você faz. Se ele te responder, faça. Porque o dia que eu te perguntar, você vai falar: pastor, foi o Espírito Santo que me revelou isso.
É mesmo. Vai fazer igual o irmão que eu encontrei esses dias na congregação. Júlio, ele descobriu da onde vieram as pessoas pretas. E aí ele falou para mim, o Espírito Santo me revelou. Ele é um senhor preto. Eu falei, irmão, mas isso não existe. Preto, branco, foi o Senhor que criou. O Senhor diversificou, é japonês, é gigante, é baixo, é loiro, é preto, é amarelo. Não, pastor. No púlpito ele me exortou. Quem me revelou foi o Senhor. Eu falei, mas como? Onde está isso na Bíblia? Ele falou, não é na Bíblia, não. O senhor quer que o Espírito Santo fala com a gente? Eu falei, creio. Ele falou, o Espírito Santo não só me falou, mas ele me levou no local. Profundo, olha aqui isso. Profundidade. Profundo. Aí eu falei, mas aonde é o local? As filhas de Noé, quando embebedaram o seu pai, prostituíram com ele, e dali veio as pessoas pretas. Falei, irmão, mas ser preto não é maldição. Segundo, Noé, eu falei, mas como é, da onde o senhor tirou? O Espírito Santo me levou no local, pastor, o senhor está duvidando? Irmão Cláudio sabe quem é que me deu essa revelação. Eu falei, mas Noé não teve filhas. Aí ele fez assim para mim. Eu falei, Noé não teve filhas. Ele teve 3 filhos, Cão, Sem e Jafé. Não, mas e aquelas meninas que prostituíram com o pai e embebedaram o pai? Eu falei, não, aquilo é Ló. Falei, ali não tem discussão, ali são os moabitas e os amonitas, está escrito ali. Olha a revelação. Então, ore e fale, Senhor, eu quero fazer uma tatuagem. Se o Espírito Santo te revelar, você faça. Falar em tatuagem, se você quer saber um estudo bíblico sobre tatuagem, vá lá no playlist da AD Bangu. Eu tenho um estudo bíblico lá de 40 minutos de orientação sobre a questão da tatuagem. O corpo não é seu, você não pode fazer o que você quer. Presta atenção, esse corpo aí não é seu, você não pode fazer o que você quer com ele. Vem cá, eu já estive lá no Louvre e outros montes de museus pelo mundo. Do Egito aos Estados Unidos, aquele museu lá em Nova York, onde teve o filme Uma Noite no Museu, aquilo ali eu conheço tudo. Imagina eu chegar lá no Louvre e ver a Mona Lisa e falar, isso aqui está errado. Vou dar uma ajeitada aqui e aí eu faço um bigodezinho nela. Tá certo isso? Aquilo não é meu. Não sou eu o autor, não foi eu que fiz. O que não é nosso, nós não podemos tocar. Você é templo do Espírito Santo. Ah, mas eu já fiz tatuagem. Jesus já perdoou. Mas você é templo do Espírito Santo. Se você anda com uma coceira, uma doideira, uma loucura para fazer uma tatuagem, ore ao Senhor e fala, Senhor, qual é o símbolo que o Senhor quer que eu faça? Uma serpente? Me dá um modelo aí que o Senhor quer que eu faça aqui. Eu quero escrever Jesus aqui no meu peito. É capaz de Jesus te responder, meu servo, escreve lá dentro no coração. Do lado de fora não vai funcionar. Mordomia do corpo. Mordomia das oportunidades. Minha avó dizia, cavalo arriado passa uma vez. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele dá mais oportunidades, mais do que uma. Mas, irmãos, olha aqui. Quantas pessoas perdem oportunidades porque não sabem administrar o seu tempo, a sua saúde, as suas oportunidades. A hora que a oportunidade bate na porta, você não está no local. A hora que a oportunidade, o anjo do Senhor vem, bate na porta para entregar a bênção, você não está lá.
perde oportunidades. Aprenda a ser mordomo das suas oportunidades. O que você tem feito com as oportunidades que Deus tem te dado? E as que você recebeu? E as que você pegou? O que você tem feito com essas oportunidades? Quantas pessoas jogam na lata do lixo uma oportunidade que Deus lhe deu? Por quê? Porque não soube ser um mordomo da oportunidade que Deus lhe deu. Eu não posso mais estender. É o que eu falei. Cada item desse aqui vale 40 minutos, né? Mas cuide das oportunidades. Cuide para receber a oportunidade e cuide da oportunidade recebida. Por exemplo, esse é o quarto campo que eu e a minha esposa estamos pastoreando. São oportunidades que Deus está dando. Eu posso estragar essa oportunidade ou eu posso cuidar dessa oportunidade. Fazer um curso é uma oportunidade que Deus está me dando. Se eu não aparecer lá, se eu não ler, se eu não estudar, se eu não valorizar, eu vou perder a oportunidade. Eu já tive professores que me disseram: sócio, eu te dei essa nota boa aí, porque eu vi que você é esforçado. Quer dizer, em outra palavra, ele estava me dizendo: você é burrinho, mas eu vi o seu esforço. Por quê? Porque eu estou me esforçando. Eu estou vendo que é uma oportunidade, então não posso desperdiçar essa oportunidade. Outra mordomia. Mordomia dos relacionamentos. Você tem cuidado, administrado os seus relacionamentos? Viver é necessário aprender a relacionar com as pessoas que estão à sua volta. É sua família, é na sua igreja, é no seu trabalho, é no seu local de convívio. Tem gente que não tem mais lugar para ele. Porque aonde ele vai, ele cria um inferno, ou aonde ela vai, cria um inferno e perde a oportunidade, e perde o relacionamento. Vai brigando com todo mundo. Amados, o Senhor nos chama para ser mordomo dos relacionamentos. Como tem sido os seus relacionamentos? Primeiro, aprenda a criar bons relacionamentos. Segundo, cultive esses bons relacionamentos. Se um dia você vai chegar a errar, como acontece comigo, às vezes eu erro num relacionamento, o que você faz? Peça perdão, conserte esse erro. Mas seja mordomo, administre os seus relacionamentos. Quem não tem relacionamento não chega a lugar nenhum, porque as pessoas que estão à nossa volta é que vai cuidar também de nós. As pessoas que estão à nossa volta é que também vão auxiliar nós pularmos e saltarmos o trampolim. São as pessoas que estão à nossa volta que vão dar testemunho de nós. Você tem cuidado dos seus relacionamentos? Você cuida do relacionamento familiar? Você cuida do relacionamento na sua casa? Você cuida de um bom relacionamento onde você trabalha? Você cuida do bom relacionamento na igreja em que você convive? Tem pessoas na igreja que a gente chega e fala: pastor, aquilo é tribulação pura. Aquilo é luta. Como tem sido os seus relacionamentos? Bons relacionamentos te levará a grandes oportunidades e a saltar para o sucesso. Se eu cheguei aonde eu tenho chegado, é primeiro um bom relacionamento com Deus e um relacionamento com as pessoas. Imagina se eu não tivesse relacionamento com as pessoas. Como é que eu ia chegar aqui hoje? Nunca ia chegar aqui. Nunca eu ia chegar aqui. Cultive bons relacionamentos. Cultive os relacionamentos. Lá na padaria, cultive um bom relacionamento com o pessoal da padaria. Lá no açougue, cultive um bom relacionamento no açougue. Lá na academia, cultive um bom relacionamento na academia. Lá onde você bate bola, cultive um bom relacionamento. Aonde você estiver, cultive um bom relacionamento, porque isso faz parte da mordomia cristã. E bons relacionamentos, guarde isso, bons relacionamentos te levará a grandes oportunidades
e ao sucesso. Porque num bom relacionamento, a hora que surgiu uma situação, alguém pode dizer, eu conheço uma pessoa que pode servir para isso aí. O que você tem feito dos relacionamentos? Como é que é o seu relacionamento na sua casa? Como é que é o seu relacionamento com seus familiares? Como é o relacionamento aonde você trabalha, aonde você convive? Como é que é o seu relacionamento lá na congregação, aqui na matriz, no campo? Como é que é esse relacionamento? É um relacionamento que as pessoas, quando precisar de você em algum lugar, lá no seu emprego, ou aqui na igreja, o pastor da sua congregação, alguém vai chegar e vai dizer, olha, essa é a pessoa certa para esse lugar que vocês estão precisando. Ou então, às vezes, a gente que vai atrás, achei a pessoa, alguém vem e diz, pastor do céu, o senhor não sabe o que está fazendo. O senhor orou? Mordomia na família. A sua família foi confiada a você por Deus, seja homem ou mulher. Essa família que você tem, foi Deus que te deu. Ah, mas eu sou solteira. Mas você tem um pai e uma mãe. E você daqui a pouco vai ter um marido e filhos e filhas. Ou vai ter uma esposa, filhos e filhas. Essa família foi o Senhor que confiou. Seja um bom mordomo na sua família. O que você tem feito com a sua família e pela sua família? Será que você é um mão mirrada lá na sua casa? Aquele filho que os pais estão se matando e o filho ganha lá o seu dinheiro, mas não põe um centavo em casa. Aquela filha que os pais estão se matando, mas ela não põe um centavo em casa. Aquele pai ou aquele marido que está vendo a esposa descabelada, com as roupas mais feias que tem, e ele andando de terninho e gravata, bonitinho, e falando em língua estranha aqui na igreja. Fala, Senhor, se vocês der glória, eu vou por esse caminho aí. A Bíblia nos diz que aquele que não tem cuidado com a sua casa está lá em Timóteo. Como terá cuidado com as coisas de Deus? Se você não cuida dos seus pais, se você não cuida da sua esposa, se você não cuida do seu marido, se você não cuida das suas filhas, dos seus filhos, será que é de nós que você vai cuidar? Mas nunca. Por isso, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que aquele que não cuida da sua casa jamais terá cuidado com as coisas na casa de Deus. A família foi o lugar que Deus te deu para prover o seu cuidado. A família é o lugar que quando você está cansado, você diz, estou indo para casa. A família é o lugar que quando você é perseguido, você tem um lugar aonde vai ser recebido. A família é o lugar aonde você vai chegar e tem uma comidinha para você. A família é o lugar aonde você vai chegar e tem uma cama para você deitar. A família é o lugar onde você vai chegar e tem lá um chuveiro gostoso para você tomar um banho. A família é um lugar que na hora do seu choro é eles que vão estar com você. Ah, mas lá em casa tem uma briga, tem uma confusão. Mas isso, de certa forma, faz parte. É os relacionamentos do ser humano. A gente, de vez em quando, dá um choque, desentende. Mas mexe com a família de alguém. Mexe com a família de alguém. Eu agora, irmãos, eu estou em dificuldade para dar conselho. Porque tem umas irmãs, pastor, o meu marido está me traindo. O que eu faço? Ah, irmã, tem dois caminhos. É na lata. Não tem negócio de vamos orar, vamos fazer jejum, chame ele aqui para me aconselhar, quer conversar com ele. Não me procure. Porque a minha resposta é uma só. O que eu faço, pastor? Irmã, tem dois caminhos pela Bíblia. Perdoar ou divorciar. Sem Jesus tem poder, pastor. Sabe o que acontece? Aí domingo, aqui eu ainda não tive essa experiência, eu tive aqui, ó. Chega no domingo, os dois estão chegando na alegrinha. Ela olha para mim com o olhar dela e diz, esse pastor ainda queria acabar com o meu casamento. Família é um lugar que Deus te deu.
Quem não tem uma família não vai para frente. Você pode ver que as pessoas de sucesso, a base deles estão no lar. Você quer ver um jogador de sucesso que tem uma vida regrada, organizada? Olhe para a casa dele, para a família dele. Você quer ver um jogador, pode até ser de sucesso, famoso, mas uma vida infeliz, desgraçada, de escândalo? Olhe para quem é o pai e a mãe. Olhe para a casa dele. Terminando, mordomia com a igreja. Essa igreja foi o Senhor que te deu, irmãos. Irmãs, essa igreja foi o Senhor que te deu. Para a glória de Deus que Ele te colocou aqui. Você tem feito a obra de Deus para o reino de Deus ou é para você? Tem gente na obra de Deus que faz a obra para Ele, não é para o Senhor e nem para o reino. Qual tem sido o cuidado que você tem tido com a igreja que você congrega? Você é um mordomo, você ajuda a administrar a casa de Deus aonde você está. Qual tem sido a sua postura na congregação que você está? Aqui na matriz, no campo, no ministério que você está. Essa igreja, quero te lembrar, e lembrar a mim, a todos nós, que é a família de Deus. Essa família, o Senhor confiou você e eu morarmos e fazermos parte dela. O que nós temos feito com a igreja do Senhor? Qual tem sido o cuidado com a casa de Deus, com a família de Deus? O que nós temos feito com essa família, com esse povo? Tem irmãos e irmãs que a gente vê um cuidado, obreiros e obreiras, uma coisa linda. Mas tem irmãos e irmãs. Olha, irmãos, eu tenho tido dificuldade aqui na matriz. Quem me dá trabalho aqui não é jovens, moça e rapaz, não. Olha, não tem uma moça e um rapaz aqui, em 13 anos que eu estou aqui, que me dá trabalho. Quem me dá trabalho aqui é irmãs, às vezes. Irmãos antigos, irmãs antigas. Aqui eu não tenho uma moça que eu estou lembrado, um rapaz fofoqueiro ou fofoqueira, que fica mandando WhatsApp, viaja e está mandando WhatsApp de fofoca e falando mal de pastor e dos outros nos WhatsApp. Quem faz isso é a irmãs antiga que profetiza aqui no nosso meio, fala em língua estranha. Irmãos antigos aqui no nosso meio. Essa juventude cheia de fraqueza, precisamos orar por eles. Que mentira é essa? A Bíblia diz: a juventude é forte. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e já venceste o maligno. É nós, eu e você, que já estamos envelhecendo na obra de Deus, que temos que tomar uma postura diferente. Eu pergunto aos dirigentes aqui: tem moça e rapaz lá dando trabalho para vocês? Não. Irmão, quando eles pecam, sabe o que eles fazem? Eles vêm confessar. Pecou, vem confessar: pastor, lá na faculdade eu não aguentei. Eles vêm e confessam. Agora tem uma turma da antiga, irmãos, tem umas irmãs. Eu tenho uma aqui, vocês não acreditam. Um dia eu acho que eu ainda vou falar o nome dela. Eu estou me segurando. Eu não tomo Gardenalzinho, mas eu acho que eu vou ter que tomar um. E tem um aqui também. Tem um aqui também. São mentirosos, fofoqueiros e fofoqueiras. O que você tem feito com a casa do Senhor? Qual é a mordomia que você tem feito na igreja? Mordomia no seu trabalho. Devemos cuidar do trabalho aonde o Senhor nos colocou. Não despreze aonde você está. A Bíblia diz para nós não desprezarmos as coisas pequenas. Porque se nós somos infiéis no pouco, nunca seremos colocados sobre o muito. Mas se somos fiéis no pouco, sobre o muito seremos colocados. Se você é fiel no pouquinho que o Senhor te deu, Ele vai te confiar o muito, porque Ele viu que você soube administrar o pouco. O que você tem feito com o trabalho? O que você tem falado do seu patrão e da sua empresa? Cuide do local onde Deus te colocou para trabalhar. Deus te colocou ali para ser luz, para que o nome dele seja glorificado através de você, para que vidas sejam salvas através de você. Você
é um instrumento de Deus ali naquele local. Ali é um campo missionário que o Senhor te colocou. Seja na casa de um patrão, na casa de uma patroa, seja de empregada doméstica, de empregado doméstico, seja de jardineiro, seja aonde você estiver trabalhando. Lembre-se, aquele lugar o Senhor exige mordomia sua sobre aquele lugar, para você ser como um José, cuidando de forma tal que aquele que está lá em cima olhe para você e diz: essa irmã, essa mulher é uma serva de Deus, cheia do Espírito Santo. Antigamente, para você arranjar emprego, era só falar assim: eu sou evangélica. Hoje já não é mais assim. Hoje já não é mais assim. Mordomia com seu ministério, e aqui eu vou terminando. O que você tem feito com o ministério que Deus te deu? Você tem cuidado do seu ministério? Exercita o dom que há em ti. Se você não exercitar, não vai criar músculos, não vai criar força. Exercita, recicla, cuida, zele. Eu estou fiz bacharel, fiz mestrado, estou fazendo doutorado. Isso, primeiro, porque eu preciso me reciclar e melhorar no meu conhecimento das coisas de Deus. Segundo, para servir de exemplo para muita gente que acha que... E para servir também de motivação. O pastor tem 58 anos, já podia estar quietão, esperando aí chegar a aposentadoria aos 65, construiu a igreja, está tranquilo. Não, é visitando as congregações, é participando nos cultos, é ali na oração antes das 7 horas de começar o culto, orando por vocês, é estudando, porque eu não me conformo com o que eu tenho hoje, eu quero melhorar, eu quero me aprimorar, eu quero oferecer o melhor para o Senhor. E mesmo assim, constantemente eu estou errando. O que você tem feito com o ministério que Deus tem te dado? O seu ministério tem sido para a glória de Deus? Tem sido bênção para as pessoas que estão à sua volta? Ou tem sido uma angústia lá na sua congregação, para o pastor presidente, para o dirigente da congregação? O que você tem feito com o seu ministério? Que o meu e o seu ministério seja usado para a glória de Deus e para a bênção de muitos. E aqui eu encerro. Mordomia na comunhão com Deus. Como é que tem sido a mordomia da sua comunhão com Deus? Pastor, eu estou precisando organizar o tempo. 9 horas e 17 minutos por dia que é usado o celular. Não é isso? 9 horas e 13 minutos é a média das pessoas usando o celular. E qual é o momento de um devocional com Deus? Qual é o momento de você ler a Bíblia e cantar um hino só da harpa, ler um capítulo ou 2 capítulos da Bíblia? Qual é o momento, uma vez por semana, porque todos os dias não dá, porque cada um tem o seu a fazer um culto doméstico com a família? O que você tem feito, como você tem administrado e cuidado da sua comunhão pessoal com Deus, para o seu crescimento na intimidade com o Espírito Santo? Qual é o tempo que você tem reservado para o Senhor na sua comunhão com Deus? Você tem cuidado da sua vida espiritual para você manter uma boa relação, intimidade e comunhão com Deus? Amados, preste atenção que o grande perigo para mim e para você que somos obreiras e obreiros é que nós podemos estar fazendo a obra de Deus e distante do dono da obra. Nós podemos estar fazendo com toda a força a obra de Deus e sem nenhuma intimidade com o dono da obra. Isso é um grande perigo e isso é que muitas lideranças cristãs têm caído. Envolvido na obra, mas distante do dono da obra. Envolvido no trabalho da igreja, mas sem nenhuma intimidade ou comunhão com aquele que é o dono da obra. Amados, antes de nós cuidarmos da obra de Deus, precisamos cuidar
de mim e de você, na minha e na sua comunhão com o nosso Deus. A partir dessa comunhão, dessa intimidade, nós estaremos preparados para fazer a obra de Deus. Qualquer obra de Deus que não tenha comunhão com o dono da obra é insuportável. Lideranças, homens e mulheres, que a gente sente que não tem nenhuma intimidade com Deus, que não tem o seu momento de devocional com Deus, é difícil. É difícil. É difícil, é doloroso, né? E aí eu pergunto a vocês, você pode lembrar de alguém que recebeu uma responsabilidade para ser mordomo na obra de Deus, na Bíblia Sagrada, e jogou fora? O tempo já é curto, medita aí, deixa eu lembrar dois aqui. No Antigo Testamento, Saul. Deus deu a ele a mordomia para ser rei de Israel. Ele se desviou dos caminhos do Senhor, levou Israel à derrota. Ele foi um homem que no início da sua gestão, da sua mordomia, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Mas depois ele jogou tudo isso no lixo. Depois ele desprezou tudo isso. Chegou a ter momentos de possessão malignas. E por final da sua carreira, em vez dele ter um profeta Samuel do seu lado, ele tinha uma feiticeira do seu lado. Olha que fim. Você começa a carreira com o profeta Samuel do seu lado, te aconselhando, orando com você, te ungindo, e termina com a feiticeira do seu lado. E Judas Iscariotes é um outro exemplo do Novo Testamento. Teve a oportunidade, foi chamado, teve tudo. Fazia parte dos 12. Ele desperdiçou tudo isso e teve um fim trágico. A Bíblia diz que ele se espatifou entre as pedras através do seu suicídio. Dois homens, Saul no Antigo Testamento e Judas. Dois homens que receberam a mordomia de Deus, um presente de Deus, uma chamada de Deus, uma unção do Senhor, e desprezaram e jogaram isso fora. Perderam a bênção do Senhor. E aí, nós voltamos aqui para José. A Bíblia diz que José era um rapaz tão fiel, um mordomo tão fiel, que a Bíblia diz que o seu dono, Potifar, o seu senhor, colocou ele como comando de tudo e alertou a ele: só não a minha mulher, mas o resto é com você. E a Bíblia aqui, o texto diz que ele chega só para comer o pão que está na mesa, porque ele não se preocupava com nada. E preste atenção, José era fiel, não é só quando foi mordomo na casa de Potifar, não. Quando ele foi acusado injustamente e foi para a prisão, ele foi ser mordomo na prisão, porque o gerente da prisão entregou tudo nas mãos dele, inclusive a chave da cadeia estava na mão de José. Por quê? Porque ele era fiel. O Senhor testou ele lá na mordomia na casa de Potifar, que tinha riquezas e riqueza. Ele foi aprovado e acusado injustamente. O Senhor agora testou ele no pouquinho, na desgraça, na miséria. Ele foi aprovado. O Senhor colocou ele como mordomo de todo o império do Egito, que era o maior império da época, e deu a ele o nome de Zafanate Paneia, o Senhor das terras. Que o Senhor Jesus faça de mim e de você mordomos para a glória de Deus, para a bênção do Senhor e para a riqueza espiritual na sua vida. Amém, igreja?